Pessoal, olha lá, vamos falar de leucemia linfóide, né? Leucemia linfóide, a aula passada a gente falou de reações leucemoides e falamos também de leucemias mieloides, né? Esse aqui é o tema da aula passada, a leucemia mieloide, junto com a reação leucemoide, a gente falou sobre isso. Agora, hoje a gente vai falar de leucemias linfóides, é bem rapidinho, fechando o assunto da aula passada, e a gente já tem condições aqui de evoluir. Olha lá, então, leucemia linfóide, a gente viu que é a leucemia que afeta justamente a parte linfoblástica da coisa, né? E aqui está um outro exercício que eu quero que vocês façam. Então, tem esse que eu citei no início da aula. Um outro exercício que eu quero que vocês façam, tá bom? É justamente esse quadro da leucopoiese aqui, ok? Isso aqui não pode sair da mente de vocês. Todo o nosso estudo de hematologia gira em torno disso daqui. A célula tronco formando o tecido mieloide, formando o tecido linfóide. Do tecido mieloide, se for estimulado por fator de crescimento de granulócitos e monócitos, vai gerar ou neutrófilo ou monócito, tá bom? Se for o tecido mieloide estimulado por fator de crescimento de eosinófilo, vai formar eosinófilo, e aqui é a cor eosinofílica, né, quem me perguntou aí, certinho? Vai formar basófilo se esse tecido mieloide for estimulado por fator de crescimento basofílico, daí né, os grânulos escuros, basofílico, dá o nome basófilo a essa célula, ok? E também esse tecido mieloide pode formar eritrócitos, se for estimulado por eritropoetina, e plaquetas, se for né, estimulado por trombopoetina. A gente ainda vai ver isso aqui né, na aula de hoje, certo? E o tema da aula de hoje, leucemia linfóide, vem justamente por alterações nesta instância aqui de precursor da linhagem linfocítica, tá bom, pessoal? Precursor da linhagem linfóide, sofreu alguma translocação, alguma mutação, a cromossômica começa a ter aí mitose descontrolada. Porque como que funciona a mitose, que a gente falou na aula passada, gente? A mitose, ela funciona assim, olha. Eu tenho um gene promotor da mitose, que eu chamo de proto-oncogene, e eu tenho um gene supressor da mitose, que eu chamo de gene supressor dos proto-oncogenes. Se eu desregular esses genes por mutações ou translocações, da onde que vem mutação e translocação? Por exposição constante a substâncias mutagênicas, né? Radiações ultravioleta, que é uma radiação não ionizante, radiação ionizante do tipo raio-x, raio gama, desinfetantes halogenados, como formol, né? Eu até brinquei, falei, tem gente que usa isso em chapinha de cabelo, né? E muitas outras coisas mutagênicas né, interagindo aí para provocar translocação cromossômica. Se esta mutação atingir um precursor linfóide, do tecido linfóide, eu vou ter aí problemas na linhagem linfocítica, atingindo células B, leucemias que atingem as células B, e leucemias que atingem as células T, tá bom? As células T dando origem a linfócito TCD8 e TCD4, e as células B dando origem aos linfócitos B, tá bom? Então, todos essas células precursoras aqui, ó, Pro-B, precursor de linfóide B, Pro-T, precursor de linfóide T, isso aqui são linfoblastos. Se a translocação ou mutação atingir isso aqui, essa célula entra em mitose descontrolada, que é um câncer, e isso daí chamamos de leucemia. Como atingiu os precursores linfóides, leucemia linfóide, que pode ser aguda ou crônica, né? Aguda quando predomina células blásticas, como a gente viu na aula passada, e crônica quando predomina células não blásticas.
Então, leucemia linfóide aguda de células B, ou seja, atingiu os clones das células B, certo? Genes associados com o desenvolvimento linfóide em estágios precoces, ou seja, esses genes aqui, ó, PAX5, IKZF1, EBF1, tá bom? Estão frequentemente mutados por deleção, amplificação, mutação ou rearranjo cromossômico. Então, isso daqui é o que eles sofrem por exposição a agentes mutagênicos. O fato é que esses genes sofreram mutação e eles estão presentes nas pessoas que têm leucemia linfóide aguda. Então, essa mutação, ela ocorreu justamente nos precursores das células B, tá bom? E a partir de então essas células começaram a multiplicar de forma desordenada, e você sabe muito bem que uma célula blástica ela não tem função, ela é imatura. Um precursor de célula B não fabrica anticorpo como o linfócito B maturo fabrica, tá bom? Então eu vou encher ali o tecido conjuntivo sanguíneo de linfócitos B, precursores de linfócito B, que eu chamo de linfoblasto, sem função nenhuma. A pessoa passa a ter uma deficiência ou imunodeficiência de células B, provocado pela leucemia linfóide aguda de células B. Então, nessa leucemia está envolvida a mutação desses genes aqui, ó, PAX5, IKZF1, EBF1, tá bom? E as principais situações que levam a mutações desses genes são deleções, amplificação, mutação ou rearranjo cromossômico. Afetando os genes supressores tumorais, ou seja, aqueles que inibem a mitose e de regulação do ciclo celular, que é o gene TP53, RB1, CDKN2A. E também atingem genes, receptores de citocina, tirosina, quinase e vias de sinalização do RAS, que são genes CRLF2, EPOR, eritropoetina, interleucina 7, ALB1, ALB2, CSF1R, PDGFRB, JAK2, NRAS, CRAS e NF1. São os receptores das interleucinas essenciais para a transformação celular. Então, atingiu genes que promovem a mitose, ou seja, desregula a mitose, proliferação descontrolada. Atingiu genes de maturação, do desenvolvimento linfóide, células imaturas com desenvolvimento descontrolado. E atingiu genes que seriam formadores aí dos receptores de citocina. E aí, sem essas citocinas, olha, eu preciso diferenciar um precursor, a célula-tronco em precursor linfóide. Eu vou precisar de interleucina 1, interleucina 8, interleucina 7, tá bom? Eu vou precisar diferenciar esse tecido linfóide em precursor de célula T. Eu vou precisar de interleucina 2 e interleucina 3. Eu vou precisar diferenciar esse precursor linfóide em precursor de células B. Eu vou precisar de interleucina 5, interleucina 1 e interleucina 6. Tá vendo? Então, se eu afetar, ali está bem resumido, mas se eu afetar também receptores de interleucina 7, já era. Eu nem faço tecido linfóide. A interleucina 7, ela entra aqui, ó. Tá bom? Para diferenciar a célula-tronco em tecido linfóide, eu preciso de interleucina 7. Se esse receptor está lesionado, já era. Eu não faço nem precursor de células T, nem precursor de células B. E aí é um dos problemas da leucemia linfóide aguda de células B. Desregula aí a sinalização linfóide, BTLA e receptores CD200, e genes associados ao mecanismo epigenético. Aí aqui é canseira, né? O que são mecanismos epigenéticos? Galera que teve genética comigo aí no primeiro período e agora vocês estão no segundo, ou no segundo e agora estão no terceiro.
que eu falei lá de herança epigenética? É aquela herança, né, que você adquire durante a vida e acaba transmitindo isso para os seus descendentes, tá bom? Então, estes genes aqui estão relacionados à natureza epigenética, certo? Que estão relacionados à leucemia aguda, linfóide, e podem ser adquiridos por você durante essa desregulação desses genes. Você pode adquiri-la durante a sua vida, fazendo exposição da sua vida a agentes mutagênicos. Às vezes isso nem vai te atingir, não é? Ou vai te atingir lá já em tenra velhice. Mas o fato é que isto pode atingir os seus descendentes com mecanismos epigenéticos, certo? Ou pode te atingir também e atingir os seus descendentes por causa disso. Se você tiver, né, uma descendência depois das alterações que você recebeu, principalmente a nível desses genes aqui. EZH2, CREB-BP, 7D2 e MLL2. Então, isso são heranças epigenéticas, tá bom? Na leucemia linfóide aqui, leucemia linfóide de células B, mas também tem leucemia linfóide aguda de células T, que é caracterizada por translocações, olha só, sempre translocações, né? Que desregulam a transcrição por rearranjo do lóculo do receptor de células T. E também genes associados à sinalização de genes supressores tumorais, que é o NOT1, FBXW7, PTEN, né, e RB1. Estes são os genes que estão associados, quando desregulados, causando a leucemia linfóide aguda. Certinho? Então, é isso. E aí vocês viram que posso ter leucemia linfóide de células B e leucemia linfóide de célula T. Afinal de contas, né, se eu atingir este precursor aqui, olha, se eu atingir esse precursor aqui, com a translocação, eu vou atingir toda a linhagem de células B. Se eu atingir esse outro precursor aqui, eu vou atingir toda a linhagem de células T. Certinho? E aí você vai desenvolver leucemia linfóide aguda ou crônica de células T, ou leucemia linfóide aguda ou crônica de células B. Na aula passada, a gente viu que no leucograma, a gente consegue ver a presença de linfoblastos, não é isso? Deixa eu subir aqui a aula, né? Aula passada. Só aquela parte lá do leucograma. Tá aqui. Então, olha só. Então, nesse leucograma aqui, a gente visualizou a presença de linfoblastos, não é isso? Presença de linfoblastos, já quebra o escalonamento, não é? E aí eu tenho um desvio à esquerda, que é a presença de células jovens. Quais células jovens, Ellen? Linfoblastos, tá bom? Não escalonado, porque houve quebra de escalonamento, porque linfoblasto não é normal. A gente viu que alguns mieloblastos em forma escalonada é normal, mas linfoblasto não. Já é leucemia linfóide, certo? E aí, tem como, pelo leucograma, falar se essa leucemia linfóide é crônica ou aguda? Sim, vai ser aguda quando tiver predominando células blásticas. Só porque aqui as células blásticas estão em 20%. E as células não blásticas, que são as outras células aqui, estão em 80%. Quem está predominando? As células não blásticas. Então, a leucemia linfóide crônica. Agora, tem condição de eu saber se o que está causando essa leucemia aqui são células T ou células B? Não, né, gente? No leucograma, a gente só encontra leucócito. Quando eu olho lá no leucograma, eu vou analisar lá
por exemplo, linfócitos. Analisar linfócitos, certo? Tem como você analisar o microscópio. Olha aqui, tem vários linfócitos aqui nessa lâmina, tá bom? Nessa outra imagem aqui também, ó, vários linfócitos. Tem como eu falar quem é quem aqui? Qual desses aqui é linfócito T, qual desses aqui é linfócito B? Então, no leucograma, a gente só consegue enxergar a presença ou ausência de linfócitos. Esses aqui estão bem atípicos, por sinal. Porque linfócito não tem essa basofilia no citoplasma aqui. O citoplasma é bastante roxo, tá bom? Então, tá cheio de basofilia, ok? Um linfócito comum não tem basofilia nenhuma, olha aqui. Isso aqui é um linfócito comum, tá bom? Apresentando aí o seu núcleo bem pequenininho, quase do tamanho de uma hemácia. Essa hemácia aqui está bem microcítica, por sinal de conta, porque eu ensinei essa manha aqui para vocês na aula passada. Temos aqui uma macroplaqueta, uma hemácia microcítica hipocrômica, porque comparado com o núcleo do linfócito, você consegue chegar nessa conclusão. Mas o citoplasma dele aqui ó, é um pouquinho mais claro, certo? Apresentando aí, olha aí, bem mais claro, olha aí, em forma de meia-lua, ok? Então, isso é linfócito. Tem como falar se esse linfócito é B ou T? Não tem, gente. Ok? A única situação que a gente tem certeza que um linfócito é B é quando a gente encontra isso aqui, ó, plasmócito. Inclusive, tem até essa coisa de plasmócito lá no leucograma. Não sei se você viu. Olha aqui o plasmócito. Plasmócito é uma célula B ativada, produzindo anticorpos. Como ele está produzindo anticorpo, tem muito RNA no citoplasma. O anticorpo não é a proteína. Proteína vem da onde? De síntese proteica. Síntese proteica vem da onde? De RNA. Então, quando o linfócito B está ativado e ele produz muito anticorpo, o que vai acontecer? O citoplasma dele vai ficar basofílico, escuro, pela presença dos RNAs, produzindo grande quantidade de anticorpos. Quando o linfócito B está produzindo anticorpo, olha lá, citoplasma bastante basofílico, não fica aquele citoplasma clarinho comum. Então, quando você encontra ou plasmócito, que é o linfócito B ativado, aí você tem certeza que aquilo ali é um linfócito B. Mas quando você encontra linfócito, como eu mostrei no slide anterior, não é? Olha lá, linfócito, você não tem condição de falar se esse linfócito é B ou se esse linfócito é T, certinho? Fala para mim se esse linfócito é B ou T. Não tem como, o citoplasma está roxo, está azul? Não. Então não é plasmócito, mas eu não posso afirmar se é B ou se é T. CD4, se é T, CD8. Então por isso que nas leucemias, né, quando eu estou contando lá no leucograma, eu só enxergo linfócito ou linfoblasto. Qual que é a diferença de um para o outro, Edwin? Bom, o linfócito, ele é bem definido, como a gente viu, não é? O linfócito, ele é bem definido no seu tamanho, é um núcleo quase do tamanho de uma hemácia normocítica, é o citoplasma em forma de meia-lua, certinho? Olha lá, se você vê vários linfócitos, é isso que você vai enxergar, ok? Agora, quando eu tenho uma presença de linfoblasto, aí você vai ver que não tem nada a ver com essa história aqui, ó. Lá no próprio slide eu já tinha separado algumas coisas aqui, que a gente até viu na aula passada. Olha lá, linfoblasto. Então, o linfoblasto ele é bem maior do que um linfócito comum. Linfócitozinho perto de um linfoblastozão, certo? Uma cromatina bem frouxa, presença aí de muitas situações que não tem como a gente classificar se é célula B ou T.
Então, para eu classificar essa leucemia, no leucograma é só isso aqui, ó. Leucemia linfóide crônica, certo? Agora, a presença de células blásticas não me permite falar, olha, se esse linfoblasta aqui é de célula T ou célula B. Aí, o que me permite, né, encontrar se esse linfoblasta aqui é célula T ou se esse linfoblasta aqui é célula B. As mesmas provas, né, que a gente utilizou para saber se os mieloblastos lá eram mielócito, promielócito ou metamielócito, tá bom? Olha lá, prova citoquímica, certo? Prova de hibridização in situ e imunofenotipagem. Então, essas mesmas provas laboratoriais associadas à citogenética, eu consigo ver se as células precursoras aqui são células T ou são células B e qual clone foi afetado. Então, aí sim, chegando a um laudo final, se é leucemia linfóide aguda ou se é leucemia linfóide crônica, de células B ou de células T. E aí entra a classificação FAB. A gente falou dela na aula passada. Classificação FAB. Né? Falamos dela na aula passada, que é a classificação francesa, americana, britânica. Por isso FAB. F de francês, A de americano e B de britânica. Tá bom? E aí eu tenho a classificação de leucemia linfóide aguda L1, L2 e L3. Lembra que na aula passada a gente classificou morfologicamente os linfoblastos em L1, L2 e L3? O L1 eram aqueles linfoblastos que apresentavam tamanho pequeno. L2, tamanho intermediário. E L3, um tamanho grande. Tá bom? Então, é só, L1. Reparem que os linfoblastos, aqui tem um linfócito. O linfoblasto L1, ele é tão pequeno que ele até parece um linfócito. Olha lá. Linfoblasto L1, aqui apontado pela seta, ele é tão pequeno que até parece um linfócito. Olha aí, linfócito. Certo? Então, ele é o menor linfoblasto. Então, quando tem predomínio de linfoblasto pequenininho, que eu chamo de L1, e tem predomínio de células blásticas, a leucemia é aguda. Como atingiu a classe linfocítica, leucemia linfóide aguda. Então, caracteriza-se morfologicamente por blastos pequenos, variando entre 1 a 2 vezes o tamanho de um linfócito pequeno. Não é? É um citoplasma escasso e com basofilia discreta moderada. Então, olha lá, o citoplasma escasso e apresentando basofilia discreta moderada, que é essa coloração roxa do citoplasma, coisa que célula comum, normal, não apresenta, quando eu estou falando de linfócitos. Núcleo é arredondado, ocupando praticamente todo o citoplasma, elevada relação núcleo-citoplasma. Podemos apresentar edentações, porém, com o núcleo geralmente não visível, tá bom? Nucleolo, perdão, geralmente não visível. Aqui você ainda consegue enxergar nucleolo, mas tem coisa que você não vê, não. Olha aqui, desse aqui o nucleolo está bem evidente, ó. Tá bom? Então, olha só, a presença de linfoblastos, tá bom? Bem pequeno, quase do tamanho de um linfócito comum. O linfócito comum está aqui. Olha o linfócito comum aqui. E aqui, linfoblastos, L1. Certinho? O L2, aí se você olhar aqui o linfócito pequenininho, você já percebe, opa, esse linfoblasto aqui é maior. Né? Então, ele é um intermediário, tem maior do que ele ainda. Então, linfoblasto tipo L2 se apresenta com maior tamanho de citoplasma, mais abundante e com basofilia discreta e moderada.
O núcleo possui forma irregular, podendo ser clivado com nucleolos aparentes, geralmente único ou em número de 2. Certo? E se você observar aqui, tem um tamanho já bem mais avantajado em relação ao linfócito comum. Os nucleolos bem mais evidentes, olha lá, o nucleolo bem mais evidente, certinho? E você pode até ver algumas vacuolizações no citoplasma, por que não? Certo? E o L3 é maior de todos, né? A morfologia é caracterizada por células grandes, parece um mieloblasto. Ah, professor, não é mieloblasto, não? Não. Parece, mas não é, certo? Não é mieloblasto por quê? Primeiro porque não tem grânulo. E aqui você enxerga o nucleolo bem evidente, olha, tá bom? Bem evidente, olha lá. Coisa que na L2 você só vê, né, uma discreta mancha de aonde um dia seria um nucleolo, olha lá. E a L3 já veja o nucleolo bem evidente, citoplasma escasso, basofílico, núcleo grande em relação à hemácia, que não tem nenhum linfócito normal. Mas se tivesse um linfócito pequenininho aqui, hein? Que tamanho que ele seria? Seria um tamanho bem pequenininho, do tamanho de uma hemácia aqui, ó. Então deixa eu desenhar aqui o núcleo do linfócito normal. Seria praticamente do tamanho de uma hemácia, é só você comparar aqui, ó. Não é? Essa hemácia não é quase o tamanho desse núcleo? Então deixa eu pintar ele aqui para você. Né? Então essas coisas que eu quero que você se atentem para morfologia, para quando você for fazer um hemograma de verdade, você lembrar daquilo que o professor está falando, você vai precisar desses conceitos. Aí um linfócito, né? Que seria um linfócito normal. Acho que aqui vai servir essa cor branca. Olha lá, um linfócito normal, citoplasma em forma de meia-lua. Olha aí. Então aqui seria um linfócito normal, perto de um L3. Ah, professor, mas eu tenho que gravar esses L1, L2, L3? Não. Eu falo o seguinte, na sua vida de biomédico, você só vai usar esse conhecimento, né, quando for preciso utilizar. Quando vai ser preciso utilizar? Você está lá no laboratório, inocente, pura e besta, e aparece um hemograma com leucemia. Aí você já tem 5 anos que não vê esse assunto. A última vez que você viu foi no ano de 2020, né, em maio, em 12 de maio, com o professor Eden falando. Depois estudou para a prova, né, e nunca mais pegou nesse assunto. Aí lá em 2025 aparece um caso. Aí você fala assim, não, velho, eu sei que isso aqui é blasto, mas eu não sei se é linfoblasto, eu não sei se é mieloblasto. Aí é aquela hora que o responsável técnico do laboratório é chamado, né? O responsável técnico é aquele biomédico que saca um pouquinho mais e ele está ali justamente para apagar esse tipo de fogo. E aí ele vai lá e te explica, fala, não, isso aqui é um linfoblasto, olha, tá vendo? Nucleolo evidente, é do tipo L3. Então eu falo que esse tipo de conhecimento você vai agregando com a prática. Ah, professor, mas eu não estou tendo prática, não é? E lá no laboratório do LEAC eu nunca vi uma lâmina de leucemia. Filho, eu fiz estágio no Hospital das Clínicas da Federal de Goiás. Eu vim de lá. E nem lá na Federal de Goiás eu via isso daqui. Eu vi nas minhas aulas também, né? Professor dando lá os slides, máximo que aconteceu foi eu pegar isso aqui depois e estudar o cara crachá. Isso não é um método que eu criei, é um método que veio já do meu professor lá, o Enzo, como é que era o nome do outro? Esse era muito engraçado. Mas é eles que criaram esse método de desenhar e realmente funciona, eu nunca esqueci disso aí. E quando eu precisava de usar ali 1 ano depois, 2 anos depois, esse negócio estava gravado na minha mente e nunca mais saiu. Então, quando você pega, desenha e fala as características da célula, como eu estou falando aqui para você,
Aí está justamente aqui no slide, né, a característica da célula. Eita. Está justamente aqui no slide. Então, o núcleo ocupa grande parte do citoplasma, né? Elevada relação núcleo-citoplasma com nucleolo proeminente. É o que você vai ver. Você pega e desenha essa situação aqui, e isso entra na sua mente. Então, assim, para a vida do dia a dia, você não precisa disso aqui, não. Mas, para entender, precisa, certo? E aí, pelo menos, saber o que é linfoblastos, né? Porque você vai liberar um leucograma, se não souber o que é um linfoblasto, você nem libera, não é? E nem que seja para interpretar esse leucograma, você vai precisar de saber, né, a presença desses blastos. Então, olha só, aqui tipo L3, e o que é isso aqui mesmo, pessoal? Mancha de Grampers. Mancha de Grampers é esse indício de leucemia linfóide aguda ou crônica. Olha só, vamos ver se vocês lembram da aula passada. Quem me fala aí, mancha de Grampers é indício de leucemia aguda ou crônica? Linfóide. Então, na aula passada a gente viu que mancha de Grampers é indício de leucemia linfóide crônica. Tá bom? E aí, L1, L2, L3. Então, leucemia linfoblástica, não é? Pode ser de células T ou B. E aí eu posso ter linfomas de célula B. Olha o tanto de linfoma de célula B aqui, olha. Precisa gravar isso aqui tudo, professor? Não, só para você ver que ele vem de translocação. Mutações, olha. Leucemia linfoblástica, linfoma de célula B, nós. Leucemia linfoblástica, linfoma de célula B com anormalidade genética recorrente. Leucemia linfoblástica, linfoma de célula B com translocação 922, que é aquela mesma do cromossomo Filadélfia, lembra? Só porque a translocação do cromossomo Filadélfia é com pequeno fragmento BCR-ALB, né, que é o fragmento 1, com pouco, 190 pares de base, isso dá leucemia linfóide, tá bom? Principalmente aí de células B. Leucemia linfoblástica, B com translocação, cromossomo 11, 23, translocação 12, 21, olha só translocação cromossômica, translocação 5, 14, translocação 1, 19, tudo isso gerando leucemia de células B. Mas também eu posso ter leucemias linfoblásticas de células T, com outras translocações. Então, você viu que sem o auxílio da citogenética, eu não consigo chegar especificamente se é de células B, se é de células T, e o que provocou esta leucemia. Então, sempre precisa do leucograma, que é uma triagem, depois o mielograma, para aspirar a medula óssea, fazer um mielograma. O que é o mielograma? É o mesmo esfregaço, não é que você faz sanguíneo, só porque você vai fazer com tecido de medula óssea. E aí você vai olhar no microscópio igual você olha, né, um esfregaço sanguíneo do jeito que eu ensinei na aula passada. E vai contar os linfócitos, os monócitos, os basófilos e os linfoblastos ou mieloblastos que estão ali presentes. E aí a outra parte do tecido, não é, que você aspirou, você vai fazer citoquímica, imunocitoquímica, imunofenotipagem, citogenética e biologia molecular, para ver se tem translocação, qual clone que foi atingido, tá bom? Oi. Opa, fala. Teve um susto. Pode falar. Pois não? Então, na atualidade do diagnóstico, né, atualmente o diagnóstico é a classificação da leucemia linfóide aguda, né, que integram os dados morfológicos, que é aquela classificação FAB, que hoje está em desuso, imunofenotipagem,
citogenética e biologia molecular, certinho? Então, a gente caminha para isso. Então, olha só, vocês agora, vocês estão tops, cara. Você já consegue olhar para um hemograma e na parte do eritrograma identificar se o paciente tem ou não tem anemia. Não é? Eu ensinei isso aí para vocês. Analisando os índices hematimétricos, você consegue perceber se esse paciente tem ou não tem uma microcitose, uma anisocitose, uma macrocitose e, dependendo disso, começar a raciocinar se é uma carência de ferro, se é uma carência de vitamina B12, se é uma carência de ácido fólico, tá bom? Também vocês têm condição hoje de olhar para um leucograma e avaliar se essa pessoa está em resposta imunológica aguda, com neutrofilia, certo? Formação de pus, ou se ela está participando aí de uma resposta já com produção de anticorpos, com aumento de linfócitos. E também você tem condição de analisar se essa resposta de leucocitose, aumento de leucócitos, é uma reação comum, chamada de reação leucemóide, ou se é uma leucemia. E das leucemias, hoje você sabe se é leucemia linfóide crônica, se ela é leucemia linfóide aguda, se ela é leucemia mieloide crônica, se ela é leucemia mieloide aguda, tá bom? Então, hoje você consegue identificar isso no hemograma. E aí, você já consegue, né, já até ministrar esse laudo aí, certinho? E aí, no mais, é treino, não é? Quando eu comecei a fazer hemograma, eu gastava ali, cara, fora de brincadeira, para cada hemograma era meia hora, para contar 100 células, do jeito que eu te ensinei. Então, isso lá em 2004, né? Formei, para contar um hemograma era meia hora. Então, pegava a lâmina, fazia a lâmina, corava a lâmina, olhava no microscópio, para contar 100 células ali era meia hora. E aí, na primeira semana, não é, para quem não sabe, e isso eu ensino para os meus alunos, você tem duas formas de encontrar emprego, de uma forma não QI, né, quem indica, de uma forma da meritocracia. Como que você faz para encontrar emprego? Ou você procura emprego através de um estágio, ou você passa em um concurso público. Então, na minha época, como hoje, em qualquer área, é muito difícil você sair da faculdade empregado, não é? Primeiro você tem que passar por estágio, capacitação, não é? E eu falei assim, cara, eu não tenho tempo para isso. Então, o que que eu fiz? Falei, a única saída de eu sair da faculdade empregado é, além de estudar, né, tudo que eu tenho para estudar, saber propósito definido, o que que eu quero ser. Então, eu já sabia que era alguma coisa dentro das análises clínicas. Eu não sabia que era microbiologia, mas sabia que era dentro das análises clínicas. Falei assim, então eu vou ser o melhor analista clínico que eu conseguir ser dentro das minhas possibilidades. Estudava pra caralho, velho. Então, eu sou assim, eu era estudante para estudar. Eu tive essa oportunidade. E aí eu estudei muito, né? Chegou ali no último ano de faculdade, eu falei assim, agora eu vou prestar um concurso público. Fui lá, prestei e passei. E aí entrei, né, com um mandato de segurança, só com a declaração. Fui lá e fiz o concurso, prestei o concurso, me formei e trabalhando ali. Então, dentro do laboratório concurso, imagina isso aí na vida real, você gastar meia hora para fazer um hemograma. Os caras quase me batiam, velho. Então, eu estava pegando experiência ali, concursado, tá bom? Mas foi questão de uma semana, nunca fui o cara de ficar escorando em ninguém. Eu falei, não, galera, paciência aí, na semana que vem eu já tô top. Semana que vem, 30, ou fazendo ali de 50 hemogramas por dia. Então, eu passava o dia inteiro fazendo hemograma, né? E aí passou uma semana, esse tempo foi reduzindo. Então, comecei ali 5 minutos,
2 minutos, até chegar, né, o tempo aí top 1 minuto por hemograma. Aí eu fazia 300 hemogramas por dia, sossegado, tá bom? Então, pessoal, o que depende é a sua determinação, ok? Se você quer pela meritocracia, vá por concurso, porque se for pela meritocracia buscando emprego, você vai ter que passar por estágio, você vai ter que passar por um monte de coisa aí, até, né, chegar a sua vez. Chega, tá bom? Mas a minha dica aí é concurso, tá bom? Independente de qual seja, só para você pegar a experiência e depois disso arrumar seu primeiro emprego como biomédico. Foi o que aconteceu. Aí eu passei no concurso, 6 meses depois eu estava arrumando meu primeiro emprego como biomédico, porque eu já tinha experiência, eu não fiquei... E eu, antes disso, cara, eu bati na porta de muita gente pedindo estágio, não arrumavam para mim. E aí eu fui pela meritocracia, concurso, né, pegar a experiência. Depois que eu peguei a experiência, não tive dificuldade nenhuma de arrumar um emprego no tradicional, né, como biomédico. Aí especializei em micro, enfim, tá tudo certo. E docência. Então, tratamento farmacológico das leucemias, a gente falou na aula passada, tratamento farmacológico da leucemia mieloide, né? E aqui tem alguns medicamentos que entram também, olha, citarabina, o metotrexano, certinho? Então, são quimioterapias, não é? Hoje a gente utiliza coisas melhores, tipo imunoterapia, mas sempre utilizaram isso aqui, ó, metotrexano e citarabina, tá bom? Como os principais clássicos aí do tratamento farmacológico da leucemia linfóide aguda. Ele tem a fase de indução da remissão, que dura em média 1 ou 2 meses e é feita com 3 ou 4 drogas, que é a vincristina, antracíclicos, como a daunorubicina e a asparaginase. E aí eu tenho a fase de consolidação, que é a realização habitualmente com altas doses de metotrexano ou citarabina. Mais recentemente, esquemas de consolidação utilizam altas doses de metotrexano associada a L-asparaginase. E a fase de manutenção, né? A pessoa já se curou, então vai fazer a manutenção. Duração média de 2 a 3 anos, feita com metotrexano e 6 mercaptopurina. E aí a profilaxia da infiltração do sistema nervoso central. Frequentemente os pacientes com leucemia linfóide aguda apresentam recidiva no sistema nervoso central. Tanto é que quando a gente está fazendo aquele exame de líquor no laboratório, né, análise do líquido encefalorraquidiano, inclusive eu tenho até um curso muito top que fala sobre ele, falando justamente sobre isso. Às vezes já está procurando ali leucemia ou meningite e o cara está com leucemia, e você acha linfoblasto lá no líquor, certo? E aí, quando o cara tem infiltração, né, frequentemente os pacientes com leucemia linfóide aguda apresentam recidiva no sistema nervoso central, porque infiltra aqueles clones, né, dos linfócitos, do tecido linfóide, que está no timo, no baço, lembram disso? Linfonodos, mas principalmente timo, que são órgãos primários, e medula óssea. Quando eu tenho uma disseminação aí, via linfática, isso pode passar no sistema nervoso central. E uma minoria apresenta infiltração ao diagnóstico. E aí é uma fase de profilaxia, né? Da infiltração no sistema nervoso central. Tratou a fase de indução, o cara está muito ruim, começou a curar, a consolidação, depois a manutenção e, por fim, a profilaxia, para isso não infiltrar no sistema nervoso central. E as drogas utilizadas são essas: vincristina, antraciclos como a daunorubicina, asparaginase. E aí, metotrexano, citarabina e depois com a L-asparaginase. Então, são fármacos que utilizam no tratamento da leucemia linfóide aguda, tá bom? Então, muita coisa aí você já pegou, né, em relação a esse aspecto de leucemia, leucopoiese, certinho? E agora eu vou falar, né, caminhando aí
com nossos assuntos, nós vamos falar sobre a outra parte que falta, que é justamente a questão aqui das plaquetas, tá bom? Os últimos assuntos aqui da nossa matéria. E a plaqueta vem da onde, gente? Né? O caminho dela aqui, tecido mieloide, né? Fator de crescimento de tecido mieloide, estimulado por trombopoetina, vai formar essa célula, que é o megacariócito, e o megacariócito se divide em plaquetas, tá bom? Então, a gente estudou a parte de eritrócitos e a fisiopatogenia dos eritrócitos são as anemias. A gente estudou cada uma dessas células aqui, olha, neutrófilo, monócito, eosinófilo, linfócitos, certo? E cada uma dessas células aqui for importante para a gente entender não só a fisiologia normal, resposta imune inata, como também resposta imune adquirida, com produção de anticorpos. Visualizamos isso na prática, na análise do leucograma, certinho? E depois, o que nos falta agora é analisar esse último elemento figurado, que são as plaquetas e as proteínas da coagulação, certinho? Antes disso, eu gostaria de exercitar com vocês. Olha essa aqui, pessoal. Depois eu mando isso aqui para vocês. Em relação à classificação das leucemias, julguem o item abaixo, ou os itens, né, abaixo, e em seguida marque a alternativa correta. A leucemia mieloide, ou as leucemias mieloides, né, são patologias que afetam diretamente linfócitos e monócitos. O que vocês acham? Leucemia mieloide afeta linfócito e monócito, gente? Monócito, sim. Linfócito, não. Então, número 1 é falsa, ok? Deixa eu aumentar aqui para você. Número 1 é falsa, ok? Então, já colocar aqui um Fzinho. Número 2. As leucemias de característica crônica são de natureza infiltrativa e a maioria dos leucócitos apresenta-se com perca da capacidade de maturação. E diferenciação de células afetadas. Aqui ele está falando o seguinte: as leucemias de característica crônica são de natureza infiltrativa? São. E a maioria dos leucócitos apresenta-se com perca da capacidade de maturação. O que são leucócitos que têm perca da capacidade de maturação, gente? São blastos. A maioria dos leucócitos apresenta perca da capacidade de maturação. É isso que tem na leucemia crônica? Não. Quando a maioria são blastos, eu estou diante de uma leucemia aguda, tá bom? Então, falso, certo? Número 3, as leucemias de característica aguda são de natureza infiltrativa e a maioria dos leucócitos apresenta-se com perca da capacidade de maturação, diferenciação de células afetadas. Aí sim, as leucemias de característica aguda, né, de natureza infiltrativa, sim, toda leucemia é, e a maioria dos leucócitos apresenta com perca de capacidade, né, de maturação, que são os blastos, como maioria. Então, a 3 é verdadeiro. De cara aí, a gente já tem, né, 1 e 2 falso, então a letra C está fora, a letra D está fora, a letra B está fora. E a letra E está fora, é a letra A, tá bom? Só vendo aqui se a 4 e a 5 também está verdadeira. As leucemias de característica linfóide aguda detectam basicamente produção de linfócitos, gerando maioria dos linfócitos indiferenciados sem função, chamado de linfoblastos, tá bom? Então, verdadeiro. E as leucemias de característica mieloide crônica, certo? Então, crônica, são de natureza infiltrativa com perca da capacidade de maturação, diferenciação das células afetadas, que podem ser da linhagem dos neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos. No entanto, essas células encontradas são minoria, né, porque é
crônica, certinho? E todas essas células citadas aqui fazem parte da linhagem mieloide. Daí eu falar para vocês a importância de gravar esse quadro, né, de saber o que é linfóide, o que é mieloide. Isso aqui não pode sair da cabeça de vocês, tá bom? Isso é extremamente importante. Então, olha só, 3, 4 e 5, verdadeiro. E aí eu tenho a letra A como alternativa correta, certinho? Aí, olha só, a número, vamos ver aqui mais uma de leucemia. Considerando a avaliação laboratorial das leucemias, é incorreto afirmar. Para a avaliação do tipo de leucemia, é importante a avaliação do hemograma associada a exames adicionais, como imunohistoquímica, mielograma e reação da peroxidase. Sim, a gente viu que esses exames são importantes para avaliar a leucemia. O diagnóstico definitivo com classificação das leucemias é feito pelo hemograma? Nunca. O hemograma é exame de triagem. Então, a letra B é a alternativa correta. Letra C. A doença infiltrativa dos leucócitos é considerada um câncer? Sim, leucemia é câncer e é uma doença infiltrativa. As leucemias podem ser diferenciadas em mieloide ou linfóide de forma aguda ou crônica, sim. As leucemias com um período de tempo podem gerar anemias em seus portadores. A gente viu na aula passada que sim, aumenta a expansão clonal, suprime a eritropoiese e por causa disso a pessoa vai sofrer com anemia, certinho? Mais uma aqui, olha. As doenças proliferativas de leucócitos estão relacionadas com o aumento total do número de células brancas na circulação periférica, devido à intensa produção das mesmas pela medula óssea vermelha. Com base na afirmação, acima julgue os itens abaixo e em seguida marque a alternativa correta. Vamos lá. Tanto as reações leucemoides quanto as leucemias são classificadas como doença proliferativa dos leucócitos? Sim. Os dois são doenças proliferativas do leucócito, só porque reação leucemoide é benigno e leucemia é maligno, tá bom? As leucemias, então, número 1, verdadeiro. A letra D aqui já está fora. Número 2, as leucemias são caracterizadas por aumento dos leucócitos de forma não escalonada. O que vocês acham, gente? Leucemia quebra ou não quebra escalonamento? Parabéns para você que falou que quebra. Então, forma não escalonada, verdadeiro. As leucemias são caracterizadas por aumento dos leucócitos de forma não escalonada? Sim, verdade. Então, 1 e 2 estão verdadeiras, tá bom? A letra C já estava fora e agora a letra D já estava fora, a letra C agora está fora também. Número 3, o aumento dos leucócitos acompanhado de escalonamento de contagem relativa caracterizam a relação leucemoide. Sim, a gente viu que isto acontece na reação leucemoide. Desvio à esquerda, aumento dos leucócitos jovens de forma escalonada. Isso é reação leucemoide. Então, 1, 2, 3 estão verdadeiras, né? Então, ficam entre a letra A e a letra E. Agora, vamos matar a questão. O aumento dos leucócitos acompanhado de escalonamento de contagem relativa caracteriza leucemia? Não. Então, a 4 está falsa. E aí, é a letra A que sobra aqui por eliminação. Vamos ver só se a 5 está verdadeira. O aumento não escalonado dos leucócitos com presença de bastão de Auer no citoplasma caracteriza leucemia mieloide aguda? Sim. A gente falou na aula passada sobre esse bastão de Auer, né, que ele está presente ali nas leucemias mieloides agudas. Olha ele aqui, pessoal. Leucemia mieloide aguda. Tá? Aqui, ó. Bastão de Auer, né? Olha lá, bastão de Auer, ocorrência, leucemia mieloide aguda, que é uma fusão de lisossomos primários aqui, né, bastão de Auer em mieloblasto, certinho? E não é só em mieloblasto que você vê, não, olha só, neutrófilo, né, bastão aqui, você vê também a presença de bastão de Auer. Certinho? 3 exercícios aí, né, de leucemia. Então, essa aqui está verdadeira, letra A.
ok? Letra A. Olha, essa aqui também é boa, ó. Analise o hemograma abaixo, em seguida faça as questões 14 e 15. Então, tem um hemograma, né, para você analisar, aí vamos direto para a questão. Em relação ao hemograma, responda a questão abaixo, marcando a alternativa correta. O paciente em questão apresenta um quadro infeccioso com neutropenia, né? Pelo contrário, né, gente? Ele tem um aumento do número de leucócitos e, concomitantemente, o aumento do número de neutrófilos. Então, ele não tem neutropenia, ele tem neutrofilia, que é o contrário, tá bom? Então, o paciente em questão apresenta um quadro infeccioso com linfopenia. O número de linfócitos dele está 11.165, está acima do valor de referência. Então, ele tem neutropenia com linfocitose, letra A e B está fora. O paciente em questão apresenta um quadro anêmico. Onde você olha a anemia, né? Hemoglobina está 13,8, está dentro do valor de referência, então ele não tem anemia também não. O paciente em questão apresenta uma reação leucemoide. Vamos ver. Não, ele tem leucemia, né, gente? Olha, mieloblasto 7, promielócito 3. Já tem quebra de escalonamento aqui. Promielócito 3, mielócito 0. Isso aqui é leucemia mieloide, certo? Então, o paciente em questão apresenta um desvio à esquerda não escalonado? Sim, letra E. É a alternativa correta. Viu aí? Uma análise. Número 15. Avaliando os resultados do hemograma, marque a alternativa correta. O leucograma apresenta leucemia linfóide? Não, não tem linfoblasto, né, gente? O leucograma apresenta leucemia linfóide? Também não. Letra C. O leucograma apresenta leucemia mieloide aguda? Como que eu faço para descobrir se é aguda ou se é crônica? Conto os blastos. Mieloblasto 7, mais 3 promielócito 10, mais 0 promielócito 10, mais 1 metamielócito 11. Então, tem 11% de células blásticas. 11% é maioria ou minoria? Minoria. Então, é leucemia mieloide crônica. Letra D. O paciente apresenta leucemia mieloide crônica. Tá bom? Letra E. O leucograma não é caracterizado por leucemia, sim reação leucemoide. Seria reação leucemoide se isso aqui tivesse escalonado, né? Como não está, é leucemia. Beleza?